Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É uma grande alegria estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Em nossa conversa de hoje vamos falar sobre como lidar com a instabilidade psicológica. É óbvio que não vamos esgotar o tema, a nossa ideia também não é essa, e menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos partir do exercício da reflexão, da conversa, do diálogo, para extrair elementos que a gente possa aplicar na nossa vida de maneira prática, de maneira eficiente. Esse tema ele é bastante rico, Bernardo, e importante dado o momento histórico em que nós vivemos hoje. Estamos numa época de estresse. É muito comum eu ouvir as pessoas falando: estou estressado, estou estressada, o meu trabalho me causa estresse, enfim, tanto no micro quanto no macro. E isso é um assunto muito relevante e que traz uma série de reflexões importantes para que a gente entenda o que está acontecendo. E isso nos afeta psicologicamente, ou seja, isso afeta a nossa psique. Eu gostaria que você falasse do ponto de vista da medicina, como profissional que é, e também do ponto de vista filosófico, o que é a psique, para a gente entender do que se trata, começando então a nossa conversa de hoje. Muito bem, Danilo. Realmente é bom esclarecer o termo, porque varia com o tempo e também na sua aplicação. Então, uma coisa é na psicologia, quando se fala psique, ou na origem da palavra, ou mesmo quando a gente estuda algum filósofo antigo, a palavra pode ser a mesma, mas às vezes tem sutis diferenças. A palavra vem do grego, pela etimologia está relacionado à ideia do sopro, da respiração, do ar, como símbolo da vida. Então é como se fosse o sopro de vida que anima o nosso corpo. Devido a essa origem etimológica, na filosofia antiga, sobretudo na filosofia grega, também entre os filósofos romanos, a ideia de psique ou psique estava relacionado em geral à alma, e diferenciando do aspecto imortal. Então, quando filósofos como Platão, Parmênides fala do aspecto imortal, atemporal do ser humano, normalmente se usa a expressão do grego nous. E a psique, então, seria essa alma pessoal do ser humano, essa noção de eu, de ego, de um ego pessoal, de uma personalidade individual. De tal maneira que psique, dentro do campo da psicologia, foi sendo associado ao conjunto de pensamentos e emoções do ser humano. Então a gente poderia falar, ou seja, quando estamos falando de psique, estamos falando do campo mental, do campo emocional do ser humano, e aí uma série de faculdades que também existem aí, seja a consciência, a atenção, a imaginação. Então, hoje, também na psicologia, pode ter distintas caracterizações em relação ao conceito de psique, dependendo da linha da escola de psicologia, mas, no geral, estamos falando aí desse aspecto humano que vai abarcar o mundo do pensamento e das emoções, e o mundo da consciência, e também o mundo do inconsciente. Tá? E filosoficamente falando, aí também a gente fala como a alma humana, essa alma pessoal, e também, sim, os aspectos mentais, emocionais e volitivos do ser humano. Agora que você tratou desse tema, fica mais claro para a gente entender o que é a mente, o que é a nossa psique e também sabermos lidar com elas. E justamente nesse sentido vem a pergunta que eu vou te fazer. Todas essas questões cotidianas que todos nós vivemos de um modo geral, trabalho, as notícias que muitas das vezes são ruins, os problemas cotidianos, enfim, tudo isso nos afeta de modo que a gente perde a estabilidade tanto do ponto de vista emocional quanto mental. Ou seja, quais são os elementos que você pode nos trazer para lidarmos bem com a instabilidade
instabilidade, porque as coisas não vão ser como nós queiramos que elas sejam, mas elas são, como nos ensinam, por exemplo, os estoicos. Então gostaria que você falasse sobre a instabilidade e alguns elementos práticos para que a gente saiba lidar com eles de maneira inteligente e, claro, sem cairmos nesses extremos de tensões psicológicas que nos afetam muito do ponto de vista mental, emocional e, sobretudo, físico também. O tema da instabilidade, realmente ele se apresenta muito atual. Realmente traz reflexões importantes para a gente poder dialogar sobre esse tema de como lidar com essa instabilidade psicológica. Então, que instabilidade é essa? Ou seja, existe uma instabilidade motora, ou seja, você ficar com o corpo desequilibrado. Claro que não estamos tratando desse tipo de instabilidade aqui. Estamos falando dessa instabilidade nos nossos planos emocionais e mentais, como isso vai influenciar nossa forma de vida, o nosso comportamento e os nossos estados de consciência e também as nossas escolhas. Então aqui, de forma geral, quando a gente fala essa instabilidade, estamos falando de emoções, né, ou pensamentos indesejáveis que começam a nos dominar, nos fazer perder o controle, tá? Ou o que popularmente se fala também, né? Perder o centro, sair do centro. Então, às vezes a gente fala, poxa, que pessoa centrada. Ou seja, essa pessoa centrada é essa ideia de uma estabilidade psicológica diante de situações especiais e também no próprio dia a dia. Ou também a gente fala, nossa, que pessoa serena para enfrentar situações da vida. Então, o que acontece são emoções, às vezes súbitas, muito repentinas, ou também certos pensamentos súbitos e repentinos, ou algumas que não são tão intensas assim, emoções e pensamentos que não são tão intensos assim, mas que são incômodos, que se arrastam por um determinado tempo. E tudo isso vai nos minando uma energia psicológica, no sentido de tirar a qualidade de vida, né? No sentido de influenciar, né, as nossas decisões, o nosso comportamento de uma forma que nós não gostaríamos. Tá? Então, ou seja, às vezes é um sentimento de tristeza em relação a algum acontecimento da vida. Pode ser uma tristeza súbita ou algo que vem sendo arrastado. Isso começa a tomar conta e a gente começa a, chegar atrasado em compromissos, deixar de fazer as coisas que a gente gosta. E isso começa a afetar a nossa rotina de vida. Também tem, às vezes, rancores e ressentimentos que as pessoas vão guardando. E também são emoções, né, ou pensamentos que vão se ruminando aí ao longo de um determinado tempo, que vai implicar em problemas de convivência, em problemas de relações humanas. E principalmente que a pessoa também não fique bem consigo mesmo. E isso leva a um certo enfraquecimento emocional. Também, às vezes, raivas, né? A raiva de uma forma súbita, uma raiva guardada, e de repente a pessoa tem uma explosão porque acumulou isso por muito tempo. Então, de repente, uma situação pequena, aparentemente simples, foi a gota d'água, como se diz, e a pessoa cai numa explosão de raiva ou de cólera, e aí ela comete uma ação sem pensar, sem refletir, fez algo que não gostaria de fazer. Tá? Também tem as fragilidades psicológicas, as suscetibilidades, também os medos, as ansiedades que a gente ouviu falar muito durante esse período de pandemia, medos em relação à doença, à enfermidade, inseguranças em relação a diversos aspectos da vida e da morte. E tudo isso, então, vai desestabilizando o ser humano. Em que sentido? Ou seja, são emoções que existem, claro,
que fazem parte da emoção, da esfera psicológica humana. Porém, se a gente não sabe lidar com isso, essas emoções entram e nos dominam, no sentido de que nos levam a renunciar um comportamento de acordo aos nossos verdadeiros valores, aos nossos valores humanos. E aí entra essa desestabilização. Ou seja, que aquilo que a gente considera como importante, do aspecto essencial da nossa vida, aqueles nossos valores mais profundos, tudo isso a gente abre mão momentaneamente ou de uma forma mais prolongada em função dessas emoções que vão aí entrando de uma forma um pouco mais rápida ou não e desestabilizando a pessoa. E também fora isso tem, né, o que se chama as oscilações. Então aí as pessoas vão ter uma dificuldade em manter uma disciplina, um ritmo em relação às coisas que faz, seja um ritmo de uma disciplina de estudo, de trabalho, de atividade física, o que for. Então realmente aí vem essa instabilidade e essas oscilações, na medida que essas emoções negativas, indesejáveis, vão ganhando muito espaço e vão drenando, certo, a nossa energia psicológica e vão nos dominando e nos vão realmente, de uma forma mais momentânea ou prolongada, nos tirando do centro, que é esse estado de autocontrole, de consciência, de concentração. Agora falando sobre as emoções que nos desestabilizam, Bernardo, essa é uma questão importante porque muitas vezes nós nos desestabilizamos emocionalmente, mentalmente também, e como você bem lembrou, esse aspecto do ar em relação às emoções, é muito prático isso. Se eu estou num dia tranquilo, as minhas emoções são como brisas leves, não me afetam tanto. Agora, se algo ocorre de diferente, de adverso, aí sim nós temos uma ventania um pouco mais forte, talvez uma tempestade, claro, fazendo uma analogia com o nosso astral. E isso não é uma coisa fácil de lidar. Por exemplo, nós levamos muito as coisas para o ponto de vista pessoal. Se alguém fala algo para nós nos melindramos, seja no trabalho, em casa ou com as pessoas que convivemos, enfim, em qualquer circunstância, muitas das vezes a gente acaba levando tudo para um lado pessoal. E isso é uma questão de instabilidade emocional. Eu gostaria que você falasse sobre isso porque, como exemplo, Marco Aurélio diz: suprima o lesarum e será suprimido o dano. Em resumo, se eu não levo as coisas para o lado pessoal, eu não vou ter nenhum tipo de dano. É como se aquilo não me ofendesse, não me afetasse. Então eu gostaria que você trouxesse elementos práticos para a gente refletir sobre essas emoções que nos desestabilizam, como lidar com elas e como podemos refletir sobre isso e praticar esse equilíbrio emocional, digamos assim, no nosso dia a dia. É interessante olhar na ótica da medicina chinesa, Danilo, onde vamos encontrar a chamada teoria dos 5 elementos. Então, na medicina chinesa, através dos 5 elementos, que seriam a madeira, o metal, a terra, o fogo e a água, eles explicam toda a organização da saúde humana, do corpo humano, dos órgãos, etc. E eles associam uma emoção a cada sistema orgânico. Então, eles trabalham com uma visão de 5 sistemas orgânicos, que têm todos os seus desdobramentos. E cada sistema orgânico está relacionado a um tipo de energia, a um tipo de funções fisiológicas e também a uma emoção, vamos dizer assim, que pode alimentar, desenvolver, né, o aspecto vital desse órgão ou também fazer com que esse órgão aí fique enfraquecido. Então isso é interessante. Então se relaciona, por exemplo, a emoção da tristeza com a energia do pulmão, da raiva com a energia do fígado, da ansiedade e euforia com a energia do coração, o medo com a energia do rim e a preocupação com a energia do chamado baço pâncreas. Então por aí já é interessante como a gente pode ver essas 5 emoções que eles destacam e que são realmente, desde milênios antes de Cristo até hoje, realmente são 5 emoções que muitas vezes as pessoas não sabemos muitas vezes lidar e muitas vezes a gente realmente
acaba perdendo saúde psicológica ou saúde física, justamente por entrar numa instabilidade ao não saber lidar com essas emoções e com esses fatores psicológicos. E realmente a nossa vida diária, ela tem muitos elementos que acabam fazendo com que essas emoções às vezes se aflorem e como você bem citou, muitas vezes falta esse elemento pedagógico, educacional, formativo na nossa educação para saber lidar com o temperamento, para saber desenvolver o caráter, para lidar com as emoções, etc, etc. Lá no início você citava o estresse e realmente já há um bom tempo o estresse é uma palavra muito em moda, e não só o estresse físico, mas esse estresse psicológico do ritmo de vida contemporâneo, e isso realmente nos leva a uma instabilidade. Então a gente vê muitas vezes as pessoas com muito pouco paciência, por qualquer coisa se estoura, né? Se cai numa explosão de raiva. A gente vê também as pessoas muito suscetíveis aos problemas da vida diária. Então a gente percebe assim, uma dificuldade de lidar com os problemas, com os desafios da vida comum. Muitas vezes uma falta de resiliência, uma falta de fortaleza psicológica. Vemos essas emoções aflorarem também, porque muitas vezes nós estamos num mundo de muitas expectativas nos aspectos financeiros, de relacionamentos, profissionais, etc, etc. E a gente vive muitas vezes num mundo que promove muitos desejos para fora. E a gente realmente deveria ter mais desejos em relação ao desenvolvimento da nossa vida interior, não é verdade? Muitas vezes a gente vive num mundo onde se quer mais ter do que querer mais ser, em relação a qualidades, a valores, aspectos éticos, morais. Então a gente vive num mundo de muitas expectativas, e em relação às expectativas as pessoas vão às vezes se frustrando e vão se tomando por desânimo, por perda do entusiasmo, e todas essas forças, como a gente estuda na filosofia e como o próprio filósofo Marco Aurélio também ensina, a gente pode encontrar isso dentro de nós. Então elementos inesperados, más notícias, tudo isso fazem às vezes aflorar essas emoções negativas. Aí a pessoa entra num confronto, numa batalha que às vezes ela não está preparada. E isso que você citou também é muito interessante, como muitas vezes temos um olhar muito pessoal ou um ponto de vista muito momentâneo. Então deveríamos enxergar os acontecimentos dentro de uma ótica de tempo muito maior. Então às vezes uma dor naquele instante ela tem um grau de realidade porque ela é muito intensa, mas se a gente joga isso numa dimensão de tempo muito maior, isso se dilui e não vira praticamente nada. E o outro aspecto é esse olhar objetivo. Então, a gente tem uma ótica pessoal e a gente tem que compreender que outras pessoas têm também os seus olhares. Então, a gente pode ter um olhar mais objetivo em relação aos acontecimentos, às circunstâncias, agradáveis ou não, em relação às nossas próprias emoções, em relação à convivência com outros seres humanos. E isso é um passo importante. É um passo importante para poder lidar melhor com essa estabilidade. E a ideia da concentração. Então, se a instabilidade é sair do centro, a estabilidade também tem a ver com estar concentrado. Então, como lidar? Ou seja, com essas emoções, com esses medos, com essas ansiedades. Então, a própria filosofia do estoicismo ensina muito bem isso, não é verdade, Danilo? Ou seja, as virtudes do valor, da fortaleza, da coragem, atuar com o coração. E isso nos permite
a ter maior resiliência e maior resistência psicológica em relação a essas situações. E aí, nada melhor do que realmente estudar esses grandes filósofos do estoicismo. Também gostaria de citar o filósofo Sêneca, que tem uma obra muito interessante, que é sobre a firmeza do homem sábio, que é justamente isso, sobre a estabilidade do ser humano que busca a sabedoria, onde ele permanece o mesmo diante da vitória ou da derrota, diante da crítica, da infâmia ou do elogio, e que mostra essa estabilidade do ser humano quando ele busca realmente um conhecimento, os seus valores, e aprende a lidar com esses aspectos psicológicos. E uma outra obra muito interessante do Sêneca é sobre a ira, sobre a cólera. Então ele vai explicando todos esses mecanismos da ira, da cólera, do sentimento de vingança e como o ser humano deve se comportar de uma forma valorosa, virtuosa em relação a isso. Também, outro elemento interessante em relação a situações que nos causem apreensão, uma insegurança, medo, ansiedade. É fundamental não evitar esse tipo de situação, não fugir desse tipo de situação. Porque às vezes a gente evita, a pessoa evita e acha que resolveu, tá tudo bem. Não, ela não resolveu aquilo, né? Então é um alívio paliativo, tá? Ou seja, se tem uma situação que nos causa apreensão, ansiedade, a solução não é evitar esse tipo de situação, nem fugir, mas aprender a lidar com esse tipo de situação. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem medo tem pânico de andar de avião. Então, ou seja, simplesmente evitar andar de avião, viajar de avião, isso não traz nenhum amadurecimento para a pessoa. Ela se sente bem, mas não resolve a situação. Então, tem várias maneiras de ela aprender a lidar com isso. Então, um dia, sem mais nem menos, ela pode simplesmente visitar um aeroporto, só por visitar, ou um dia decidir conhecer um avião por dentro, só por conhecer, entende? E em outros casos, até às vezes a pessoa pode precisar de um terapeuta, de um profissional que auxilie essa pessoa. Mas é uma fórmula muito interessante para a gente aplicar na nossa vida. Ou seja, não fugir dessas situações que nos provoquem algum tipo de estabilidade, mas sim realmente procurar lidar. E outra ideia é que muitas dessas emoções às vezes nos paralisam. Tá? Então, às vezes, um medo repentino, uma ansiedade, uma tristeza, uma melancolia, às vezes isso paralisa a pessoa. A gente tem que aprender a manter a iniciativa. Ou seja, mesmo apesar de emoções que a gente considere ali naquele momento indesejáveis, desagradáveis, manter a atitude positiva, manter a iniciativa, manter a ação. Tá? Então, assim, manter o saber agir. Isso é importantíssimo aí para a gente não ficar na inércia e não entrar numa instabilidade ainda pior. Você trouxe o exemplo de quando recebemos uma ligação com uma notícia ruim, e é interessante observar isso porque há uma afetação nesse momento. Se eu chego no trabalho, por exemplo, e sou mandado embora, isso é algo que me afeta. Se eu recebo uma ligação ou uma mensagem dizendo que um ente querido faleceu ou que está adoentado, enfim, se eu recebo uma crítica de algum amigo ou alguma situação que não esteja dentro da esfera do meu controle, isso muitas das vezes tira o nosso centro, porque como exemplo, se nós estamos no trabalho e tudo vai bem, a nossa vida financeira, amorosa, afetiva, as nossas relações de um modo geral, tudo está correndo bem, tudo está fluindo bem, como a gente diz no ditado popular, se a maré está mansa, nós não podemos dizer que fomos provados pela vida. E é natural que em algum momento, se estivermos nessa maré mansa, é natural que em algum momento essa maré mansa não exista mais e passemos por provas. Enfim, eu gostaria que você falasse de como nós podemos lidar com essas adversidades, ou seja, esses fatores da vida que nos afetam cotidianamente, como lidar com isso sem cairmos numa indiferença, sem cairmos numa descrença da vida e, claro, refletindo sobre o que está acontecendo para que a gente possa aprender e crescer com essas experiências. E por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas reflexões para a gente tomar um pouco mais de consciência sobre isso. Esse tipo de exemplificação realmente é muito bom, Danilo, porque vai ser o nosso dia a dia. Então, realmente, quando
as circunstâncias indesejáveis não vêm e parece que está tudo bem, mas vai ser a tempestade que vai realmente ter que provar se o marinheiro está preparado ou não, na verdade. Enfim, então a gente pode trazer várias dicas e que a gente encontra na filosofia, na psicologia e que realmente ajuda nesse fortalecimento. Então, dentro da filosofia, a gente estuda o aspecto integral do ser humano, ou seja, o ser humano tem seu aspecto físico, energético, psicológico, emocional, mental. Então, ele tem que estar desenvolvendo todos esses aspectos para poder se manter firme. A gente costuma ensinar que é importante o ser humano ter ideais de vida. Ideais em relação à sua vida pessoal, profissional, em relação ao aspecto emocional, mental e espiritual também. Porque quando vem, por exemplo, uma situação desagradável, perdi o emprego, uma notícia ruim, ou perdi o ente querido, ou seja, nesse momento, esses ideais que nós estamos construindo é algo que vai nos servir de mastro, uma forma de manter-se de pé. Outro elemento importante são os bons relacionamentos, tá? A boa convivência. Então, se uma pessoa começa a falar mal da gente, por exemplo, ou outra pessoa acha que a gente é culpado por alguma situação, se a gente realmente tem essa boa convivência, a gente vai dormir com a consciência tranquila. Então, essa ideia do bom relacionamento humano, da boa convivência, de ser autêntico, isso é fundamental para a gente não se deixar levar por essas coisas que às vezes acontecem. Muito comum as pessoas apontar defeitos, dar opinião em coisas que não entende, fazer críticas, e como os filósofos estoicos ensinam, temos que cuidar daquelas coisas que dependem de nós, não é verdade? Então, em relação a notícias inesperadas, acontecimentos que dão aquele susto na gente, adoecimento, a perda de uma ente querida, perdi o emprego, uma notícia desagradável, repentina, por exemplo, é importante ter uma rotina de vida, uma disciplina de vida, coisas no dia a dia que nos dão uma segurança, uma estabilidade. Isso é fundamental para cada um de nós. Você ter uma rotina, acordar cedo, estar ativo, ter todo um programa de vida, planejamento de coisas que você tem para fazer. E se uma determinada atividade não vai dar mais para fazer, você muda de atividade, mas não perder essa dinâmica da vida, esse movimento da vida. Vida é movimento, não dá para nos paralisar. Em relação a situações estressantes que nos afetam, é importante equilibrar trabalho e descanso. Então, muitas vezes, ficamos preocupados em dar conta de tudo e nem sempre é por aí. Às vezes, a gente se sobrecarrega e, então, às vezes, tem que fazer esse equilíbrio para poder realmente lidar de forma adequada com o estresse. E, por fim, em relação a situações desagradáveis que podem acontecer com cada um de nós, sempre ter uma postura de aprendizado. Então, isso a gente comenta muito na filosofia, que toda situação, por negativa que ela possa parecer, no fundo tem algo de bom para nos ensinar. No fundo, tem um aprendizado para extrair. Aí de dentro, como no Yin e Yang, na filosofia chinesa. Ou seja, no Yin e Yang, quando você tem a máxima escuridão, lá no fundo você tem um pontinho de luz. Então, mesmo diante dos problemas mais duros, das situações mais difíceis, lá no fundo podemos compreender algo, ter um ponto luminoso, ter um aprendizado aí. E é aí que a gente tem que nos focarmos para nos mantermos estáveis.
Para encerrarmos o nosso podcast, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, além do que você já mencionou, trazendo mais reflexões para que a gente possa ser mais estáveis no nosso dia a dia, tomarmos mais consciência dessas ideias e, claro, vivê-las de maneira mais ativa, mais constante e, portanto, mais consciente também. Muito bem, Danilo. Em relação a essa conquista da estabilidade, é fundamental o desenvolvimento de uma disciplina de vida, como já comentamos, uma disciplina de vida saudável, fisicamente e psicologicamente. Atuar com ritmo, com constância, isso é fundamental. Como diriam mais uma vez os filósofos estoicos, nada em excesso. Porque todo excesso, cedo ou tarde, vai nos levar a algum tipo de instabilidade. É importante também o ser humano encontrar aquilo que realmente tem um sentido profundo de vida para ele. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, trabalha em algo que não gosta tanto. Ou, às vezes, faz muita coisa, mas não sabe por quê. Ou tá desagradável as coisas que estão fazendo. A gente poderia falar, não, a pessoa tem que descobrir sua vocação. Sim, não só como algo profissional, mas como o vocatio, esse chamado da alma, esse sentido de vida a ser alcançado e realizado. Então é importante, por exemplo, a pessoa ter um hobby, algo que ela gosta de fazer. Não há um hobby só para distrair, algo que ela ajude a desenvolver as suas potencialidades e a se aproximar um pouco do seu sentido de vida. Algo que ela pode fazer porque ela ame fazer, que ela quer fazer e que ela aprenda e saiba fazer bem e que tenha isso como uma filosofia de vida. É importante o ser humano ter uma filosofia de vida, entender seu sentido de vida, encontrar isso e viver de acordo a isso. Encontrar aí seus ideais de vida, seus projetos de vida e encontrar formas de aplicar isso independente da situação que se encontre. E através dessa vivência ele vai ter energia psicológica para realmente se desenvolver e alcançar sua estabilidade e aí realmente ter um ritmo de vida que lhe possibilite avançar em diante. Isso é fundamental, junto com a disciplina, com a constância, com o ritmo e com um sentido de concentração e objetividade. Tudo isso à luz de uma proposta de estar vivendo esse vocatio, esse chamado da nossa alma. Se psique é a alma, a estabilidade psicológica tem a ver estar atuando de acordo com a nossa alma, aos sonhos da nossa alma e aos nossos valores. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast, agradecendo a presença do professor Bernardo Norá e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra número 2 em Si maior, opus 83, Allegro.